Olá, pessoal! Bom dia! Bom dia, bom dia! Tudo bem com vocês? Bom dia! Bom dia! Vamos começar nossa aula de segunda. Deixa eu colocar aqui o tema para a gente poder começar a direcionar. Bom dia, bom dia! Bom dia, Gabriela. Bom dia, João Paulo. Tudo bem? Mais uma das nossas aulas de segunda. Vem, chamem outras famílias, mandem aí o aviãozinho. Como toda segunda-feira, aula com muito conteúdo, muita dica de estimulação, muitas atividades. Deixa eu abrir aqui as minhas anotações para a nossa aula de hoje. Então vamos lá, sejam muito bem-vindos. Bom dia, hoje vamos falar sobre sinais de autismo aos 2 anos de idade. Então, se você conhece uma família que tem uma criança mais ou menos dessa faixa etária, né, de 1 ano e pouquinho a 2 anos e meio, mais ou menos, que está com dúvidas, que não sabe, né, se que tem diagnóstico fechado, ou às vezes até tem o diagnóstico fechado, mas a família ainda não aceita muito o diagnóstico da criança, né? Então hoje eu vou falar sobre sinais. Quais são os sinais, quais são as habilidades, quais são os comportamentos que são típicos de uma criança de 2 anos e que provavelmente essa criança que tem autismo, que está dentro do transtorno do espectro autista, ela ainda não faz ou faz em baixa frequência, né? Baixa intensidade, baixa quantidade, depende, a gente tem que avaliar. Às vezes a criança faz em baixa frequência, né? A quantidade, ou faz numa baixa intensidade dessa habilidade. E aí ela tem alguns déficits nessa habilidade, tá? Então hoje nós vamos falar justamente sobre esses sinais de autismo baseado, a gente se baseando sempre no quê? Nos marcos de desenvolvimento. Então é importante a gente sempre focar nos marcos de desenvolvimento, tá bom? Então, bom dia Luíse, bom dia Mariana, tudo bem? Bom dia Bianca, sejam muito bem-vindos para nossa aula de segunda. Manda aqui o aviãozinho para outras famílias, para outras pessoas, outros profissionais, para que venham participar da nossa aula. Gente, hoje é a aula 36, vocês acreditam nisso? 36 semanas que eu estou aqui dando aula, trazendo conteúdo, ajudando as famílias a fazerem a estimulação em casa, dando dicas de materiais. Então, isso é algo bem importante e isso é bem legal. Quem ainda não se inscreveu no nosso canal no YouTube, depois vai lá no YouTube, coloca Autonomia Instituto e se inscreve no canal, porque tem vários vídeos lá, nós temos mais de 50 vídeos lá já. E isso vai ser uma das minhas metas para o próximo ano, produzir bastante conteúdo para o YouTube, para a gente ir crescendo o número de informações e ajudando outras famílias nessas informações sobre os conceitos, né, de neurodesenvolvimento. E principalmente como estimular atividades, como a família pode fazer em casa, que esse sempre é o meu principal foco, tá? Das aulas de segunda. Provavelmente a gente também vai mudar o dia e o horário, estou fazendo algumas pesquisas e estudos de acordo com a minha logística, organizando, mas é muito bom ter vocês aqui toda segunda-feira, 9 horas, tá bom? Sejam muito bem-vindos. Coloca aqui pra mim, pra gente poder já começar, que eu tô preparando aqui pra já começar. De onde vocês são? De que cidade vocês são? De que estado? Coloca aqui para eu poder saber. Bom dia, Paula, tudo bem? Bom dia, Kelly. Vão colocando aqui para mim de onde vocês são, de onde vocês estão, qual cidade, qual estado, para a gente começar a nossa aula de hoje, que vamos falar sobre sinais de autismo aos 2 anos de idade.
Vamos falar sobre comportamentos esperados para crianças de 2 anos, que muitas vezes as crianças com autismo ou com algum outro atraso no desenvolvimento, ela não consegue fazer. Bom dia, Kelly, tudo bem, meu amor? Seja muito bem-vinda. Então, coloca aqui para mim de onde vocês são. Enquanto isso, eu vou me apresentando para quem ainda não me conhece, tá? Meu nome é Bárbara Calmeto, eu sou psicóloga, neuropsicóloga, sou especialista em educação especial e especialista em análise do comportamento aplicado, que é o embasamento de todo o nosso trabalho aqui no Autonomia Instituto, que é uma clínica interdisciplinar aqui no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca, onde eu sou a diretora, né? Sou a proprietária e diretora da clínica. Então, a análise do comportamento é o principal embasamento para o nosso trabalho em todas as áreas. Então, na atividade de psicologia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, psicomotricidade e psicopedagogia, todo o nosso trabalho é pautado na teoria e na ciência ABA. Tá? Então sejam muito bem-vindos para a nossa aula de segunda. Hoje, como eu já falei, nós vamos falar sobre sinais de autismo aos 2 anos. Então, quais os comportamentos que são esperados para as crianças de 2 anos e que muitas vezes a família não percebe que ela está em atraso, seja porque não tem um comparativo, não tem outra criança na família, ou essa mãe e esse pai nunca conviveram com outra criança da mesma faixa etária, então não tem um comparativo do que é esperado para a idade e do que não é. E outras vezes também a família até percebe, a mãe normalmente percebe. Tem um post, inclusive, que eu fiz muito interessante sobre para as mães, né? Não, assim, acreditem no seu sexto sentido. Normalmente as mães sabem já que tem algo diferente, que aquela criança não está no desenvolvimento típico, mas é tanta coisa. A pediatra fala que cada criança tem seu tempo, que é para esperar. O pai fala que aquilo ali é da coisa da cabeça dela. Aí vem a avó e fala, não, mas fulano falou com não sei quanto tempo. Ih, mas o pai também era assim. Então, é tanta justificativa em volta dessa mãe que ela realmente começa a não acreditar naquilo ali que ela está vendo, mas no sexto sentido dela ali, na intuição de mãe, a mãe normalmente é a primeira a perceber que há alguns atrasos no desenvolvimento do filho, tá? Então, o primeiro conselho assim que eu deixo aqui, o primeiro recadinho para as mães confiem no seu sexto sentido, confiem na sua intuição. A mãe é aquela pessoa que mais sabe sobre o seu filho. Inclusive, é quem mais nos ajuda nas terapias. Então, pai e mãe são os que mais sabem sobre o seu próprio filho. E a mãe, a gente tem um feeling, né, gente? Um contato diferenciado. Então, a gente não pode deixar isso também, tá? Então, a primeira coisa que é importante eu colocar aqui para vocês, quando a gente fala de sinais do autismo, é sobre a mudança diagnóstica que aconteceu a partir de 2013. Porque o que acontece? Às vezes a mãe ela chega no pediatra e fala assim, olha, meu filho não está fazendo contato visual, ainda não está falando nada, ele brinca muito sozinho, ele não consegue apontar para o que ele está querendo. Eu andei pesquisando e eu vi que isso são características de autismo. Aí o pediatra fala, não, para com isso, essa história de autismo é porque tá na moda, é porque tem um monte de criança autista, isso é questão capitalismo, mercadológica, é para vender terapia. Então assim, eu já ouvi várias famílias me contando que ouviram isso de pediatras, eu não estou inventando, por incrível que pareça, não estou inventando. E aí, a gente tem que entender a grande mudança diagnóstica que aconteceu a partir de 2013. Então, assim, antes de 2013, as crianças que tinham o diagnóstico de
autismo, né? Na verdade, era um transtorno global do desenvolvimento, eram aquelas crianças que hoje a gente considera do autista clássico, né? Do autismo clássico. Então, aquelas crianças que têm muita estereotipia, que tem, assim, praticamente zero de interação, não conseguem fazer uma brincadeira, ficam empilhando, ficam enfileirando tudo. Então, é o autista clássico que tinha o diagnóstico antes. E todo mundo todas as outras crianças e pessoas que estivessem próximos desse diagnóstico, mas não tivessem os sintomas clássicos, não tinham o diagnóstico, tá? E aí, a partir de 2013, com o DSM-5, que é o Manual de Transtornos, né? Manual Estatístico de Transtornos Mentais, a gente teve muita mudança. A primeira mudança foi o termo, né? A terminologia, que saiu de transtorno global do desenvolvimento, que era autismo, simplesmente autismo, para transtorno do espectro autista. E com isso, realmente abriu-se o leque, é realmente um leque esse espectro, né? De possibilidades dessas características do autismo estarem presentes na vida da pessoa, da criança, do adolescente ou do adulto. Seja de uma forma mais leve, né? Quando a gente fala de autismo nível 1, nível de suporte 1, então são as pessoas que precisam de menos suporte e que têm uma dificuldade maior, principalmente na parte de habilidades sociais, até passando pelos autistas que é nível 2, né, um nível que precisa de um suporte maior, mais moderado, até o nível 3, que é um nível mais severo, que precisam de muito suporte, que é o transtorno do espectro autista nível 3. Tem vídeo lá no YouTube, no canal Autonomia Instituto, falando sobre esses níveis. Então, não vou ficar falando sobre isso aqui agora, porque lá no canal do YouTube tem um vídeo exclusivo, são 40 minutos de aula falando sobre os níveis de autismo. Então, vocês vão lá e assistam. O que eu quero que vocês entendam aqui é que houve uma mudança de terminologia, de classificação, de diagnóstico, e por isso que hoje a gente tem muito mais casos de autismo por essa mudança. Pessoas que antes não eram diagnosticadas, hoje já são diagnosticadas e conseguem ter o suporte adequado e uma vida com mais autonomia e qualidade de vida, tá bom? Então, esse é um ponto. Outro ponto que é importante a gente falar aqui, quando a gente fala de crianças com 2 anos, é que há um mito de que o diagnóstico de autismo ele só pode ser fechado depois de 3 anos. Isso é um mito, isso não existe, gente. Muito pelo contrário, os estudos mais novos e com muita bagagem de evidência mostram os bons prognósticos, os melhores prognósticos em crianças que começam a intervenção precocemente. Ou seja, que começa essa intervenção assim que a família começa a perceber os primeiros sinais de atraso. Não significa que essa criança já tenha diagnóstico, mas ela já tem atraso. Se ela já tem atraso, ela precisa da intervenção especializada. Então, uma criança de 1 ano e 2 meses, 1 ano e meio, ela já pode e deve ir para a estimulação precoce se ela está com atraso no desenvolvimento, seja da fala, da comunicação, né? Comunicação social, então uma criança que não aponta, uma criança que não faz contato visual, uma criança que não tem intenção comunicativa, uma criança que não percebe o outro no dia a dia. Então tudo isso faz parte de um déficit, de uma dificuldade na área de comunicação social e precisa sim da intervenção o mais cedo possível. Até porque a gente tem a poda neuronal muito importante nessa faixa etária, né? Entre 1 ano e meio, 2 anos, 2 anos e meio. E a gente precisa buscar a janela de oportunidade maior para conseguir fazer uma estimulação consistente que persista após essa poda. Então, eu tenho uma preocupação muito grande quando eu vejo crianças de 2 anos, 2 anos e meio, 3 anos, 4 anos com atrasos significativos
e que ainda não começaram a intervenção. Gente, comecem a intervenção o mais rápido possível. Mas, Bárbara, meu filho ainda não tem diagnóstico fechado. Não tem problema. Não importa se ainda não tem diagnóstico fechado. Esse diagnóstico, na verdade, fechado, ele vai importar mais para a burocracia, para você conseguir, por exemplo, um reembolso do plano, para você conseguir um mediador na escola. Vai servir assim muito para a parte burocrática, mas para a intervenção, para o nosso olhar terapêutico, não importa o diagnóstico. Por quê? Porque a gente faz uma avaliação baseado nos marcos do desenvolvimento. Se você pega uma criança de 1 ano e meio, avalia nos marcos de desenvolvimento, comparando com outras crianças de 1 ano e meio, você já consegue identificar os atrasos que ela tem e você já consegue intervir. E aí o prognóstico, ele é muito melhor, tá bom? Então, esse é o primeiro ponto que eu quero que vocês entendam. E aí agora, eu vou começar a falar um pouquinho para vocês sobre alguns sinais, algumas características, alguns sintomas de crianças que estão com atraso no desenvolvimento e que vão fechar ou provavelmente vão caminhar para um diagnóstico de transtorno do espectro autista. O que a gente tem que lembrar é que quando a gente fala de autismo, a gente não fala de crianças que não têm a habilidade. Ela pode não ter completamente aquela habilidade, ou ela pode simplesmente ter no nível mais rebaixado comparado à faixa etária dela. Então, às vezes eu tenho família que fala assim: ah, Bárbara, mas meu filho faz contato visual. Ele olha pra mim quando a gente está brincando. Aí já é ótimo, a criança já está olhando. Porém, quando a gente compara essa criança com outras crianças da mesma faixa etária, o contato visual dela não é consistente o suficiente comparado com outras crianças da faixa etária. Entende? Ela faz um contato visual ainda com baixa consistência. E aí a gente precisa aumentar tanto a quantidade de contato, às vezes a frequência que ela realmente olha e faz esse contato, como a qualidade desse contato visual, visto que precisa ser uma qualidade de comunicação. O contato visual querendo comunicar algo, tendo uma intenção comunicativa, né? Então, tudo isso. E aí a gente precisa ir trabalhando nessa parte. Então, por exemplo, uma criança de 2 anos, ela faz um contato visual mais ou menos de 75% a 80% das vezes que a gente chama, tá? Então eu sempre oriento a família, como que eu vou fazer isso? Marca! Tenta durante o dia chamar seu filho para alguma coisa 10 vezes e começa a marcar quantas vezes ele te olha de primeira quando você chama o nome dele, tá? Por que a gente trabalha com o número de 75% a 80%, né? O que as pesquisas mostram? Porque nenhuma criança olha 100%. Ok? Às vezes a criança está entretida numa brincadeira, ela está vendo um desenho ou ela está fazendo uma coisa que ela está muito concentrada e ela não vai te olhar realmente. Até crianças típicas, elas não vão te olhar. Então a gente não trabalha com uma taxa de 100%, mas percebam que é uma taxa bem alta. Uma taxa de 75% a 80% é uma taxa bem alta dessa resposta ao nome. Então observem quantas vezes você chama seu filho e ele observa, porque a criança ela vai associando que quando a mãe fala o nome dela é para algo. Ela precisa, vai receber algo, né, um brinquedo, uma comida ou alguma coisa, ou a mãe vai dar atenção para ela. Então, automaticamente, como ela é muito reforçada, né, esse comportamento dela de olhar e receber algo é muito reforçado, ela tem esse histórico, automaticamente ela vai olhar. Não acontece com a criança que tem atraso do desenvolvimento, que tem autismo. Normalmente ela não olha, ela tem um rebaixamento dessa habilidade de resposta ao nome, né? Resposta quando chamado. E aí a gente precisa sim começar a treinar essa criança, primeiro no campo de visão dela, chamando ela várias vezes no campo de visão e trazendo o olhar dela para o seu olhar,
né? Eu normalmente aqui no Autonomia oriento as terapeutas e gosto da técnica da gente pegar a mãozinha da criança e trazer para o nosso olho, né? Quando a gente traz a mãozinha dela, normalmente ela olha pra gente, trazer para o nosso rosto, e aí a gente vai fazendo o processo de reforço, né? De estimulação dessa parte do contato visual. E por que o contato visual ele é tão importante? Porque todas as outras habilidades, elas virão pelo contato visual. A habilidade de falar, a habilidade de imitar, a habilidade de brincar compartilhado, a habilidade de prestar atenção num comando, tudo isso vai vir pelo contato visual. Então, se vocês observarem, bebezinhos de 4, 5, 6 meses já tem um contato visual em desenvolvimento. Então, uma criança com 2 anos, a gente espera que o contato visual dela já esteja 100%. Ela te olhe em vários momentos, ela já fale, ela converse com você olhando nos seus olhos e principalmente ela responda quando ela é chamada a maior parte das vezes, ok? Então, isso é um sintoma, um sinal de autismo quando a gente vê uma criança de 2 anos que ela responde pouco ou ela não responde quando chamada. Outro, ou ela faz pouco contato visual, ok? São 2 parâmetros que a gente usa, 2 sinais que a gente usa muito na avaliação. Outro é a parte de atenção auditiva. Então eu recebo muitas crianças que têm uma baixa percepção auditiva com 1 ano e 10 meses, 2 anos, 2 anos e pouco. São crianças que prestam pouca atenção nos barulhos e no que está acontecendo à sua volta. Então, às vezes a gente está fazendo um teste na avaliação e aí a fono faz barulhos do lado direito, faz barulhos do lado esquerdo, faz barulhos em cima, faz barulhos atrás, com vários volumes, né, de barulhos, e essa criança ela não olha, a criança não percebe. Às vezes a gente liga brinquedinhos que tem barulhos e essa criança não percebe. A gente chama a criança várias vezes, essa criança não percebe. Então, alguns médicos até normalmente encaminham para um exame auditivo para saber se essa criança realmente escuta, né? Precisa fazer? Precisa, porque se for indicação médica, precisa fazer para a gente tirar todas as possibilidades de interferências nesse diagnóstico, né? Interferências fisiológicas. Porém, a maior parte das vezes, essa criança ela tem uma audição preservada. E aí eu normalmente peço para as famílias assim, faz o teste, faz o seguinte, pega o desenho que ele mais gosta, e aí ele tá lá brincando, e aí liga só a musiquinha do desenho que ele mais gosta, para você ver se ele não vai olhar para você. Ou até em outro cômodo você vai lá e liga a música do desenho que ele gosta. Ele vai levantar e vai buscar você no outro cômodo. Então, você percebe que há uma seletividade auditiva, há uma baixa percepção auditiva. E com isso, consequentemente, essa criança percebe menos o ambiente que ela está inserida, ela percebe menos as pessoas que estão à volta dela. Por que você entra e sai e parece que você é transparente, que você nem está ali? Porque essa criança ela tem uma baixa percepção auditiva e visual, tá? Então tem criança que só enxerga as coisas quando a gente coloca aqui, ó, no rosto dela. Aí ela percebe, senão ela não percebe. Se você mostrar um pouquinho do lado assim, às vezes ela nem percebe. Se você fizer um barulho, ela nem percebe. Então, um dos pilares que a gente começa já no primeiro dia de terapia, e eu estimulo as famílias também a fazerem, é a estimulação auditivo-visual. Então, uma criança de 2 anos que não responde quando chamado, tem baixa desse contato visual, praticamente não percebe as pessoas que estão ali, né? Ela não, muitas vezes a criança ela não recusa. Ela até brinca ali do ladinho de outra criança ou do lado do adulto, mas ela não consegue compartilhar nada com essa pessoa, ela não brinca com essa pessoa, ela não troca brinquedos, ela não troca brincadeiras, ela só está no mesmo local. Às vezes ela nem percebe que a criança ou que o adulto entrou, sentou ali do lado dela e brincou. A criança às vezes ela percebe porque a outra criança, se for uma criança típica, vai pegar o brinquedo
brinquedo. E aí, ou ela pega o brinquedo de volta, ou ela nem percebe, deixa o brinquedo pra lá também e pega outra coisa, tá? É uma criança também que tem pouca estimulação auditiva, do que a gente chama de input auditivo. Então a gente precisa intensificar essa entrada de sons, de música, de fala, de barulhos para essa criança. Bárbara, mas eu coloco meu filho para ver tablet, para ver celular, para ver televisão, nos desenhos, nas musiquinhas. Não, isso não é input auditivo, ok? Zero em tela, gente, ou próximo de zero. O acesso a telas prejudica muito no desenvolvimento infantil, principalmente se seu filho tem algum atraso, ok? Crianças típicas já prejudica. Crianças que têm algum atraso no desenvolvimento prejudica muito. Então, a minha indicação sempre é assim: seu filho gosta da música tal? Ótimo, cante você. Cante você, estimule você, pega instrumento musical, faça brincadeiras com gestos para ele poder imitar, para ele ver você. Então, cante você. E aí sim você vai estar fazendo uma estimulação de input auditivo para o seu filho para melhorar a percepção auditivo-visual, ok? Então, a atenção auditiva, ela é um déficit muito comum quando a gente fala de crianças com autismo. E aí, aos 2 anos de idade, a gente percebe isso nitidamente. Por exemplo, as crianças têm dificuldade de seguir comandos, as crianças têm dificuldade de nomear itens, as crianças têm dificuldade de identificar. Então, você está lendo um livro com a criança e você fala: cadê o gatinho? Ela não aponta, ela não te mostra o gatinho. Cadê a vaca? Ela não te mostra. Ou você pergunta: o que é isso? Aí ela fala, às vezes ela fala o cachorro, ou ela fala o uau, né? Ela tá nomeando aquele item. Então, é muito difícil, às vezes, a gente se atentar a isso, a pequenos detalhes de seguir instrução, dessa parte de linguagem receptiva e expressiva, mas a gente precisa ficar atento sim, tá? Matheus, como que eu faço para assistir o vídeo do YouTube? Depois é só ir lá no canal, se inscrever, coloca no YouTube Autonomia Instituto, você se inscreve, tá bom, Matheus? Matheus é nosso paciente aqui, né, meu amor? Beijo para você. Oi, Adriele, bom dia, meu amor. Seja muito bem-vinda para nossa aula. Então, quando a gente fala de comunicação, de linguagem expressiva, linguagem receptiva, a gente tem que ficar muito atento a se meu filho segue a instrução de 1 passo, de 2 passos, de 3 passos. Ou seja, o que é a instrução de 1 passo, Bárbara? Você tá brincando com ele e ele fala: abre, dá, pega. Tudo isso é instrução de 1 passo. Tá? Então depois você pode ir ampliando para pega o carrinho, pega a Peppa, me dá isso. Um ótimo dia para você também, meu amor. Bom dia, tá? Uma boa semana para todas nós. E aí você vai pedindo. Depois você começa a fazer comandos de 1 passo ou mais maiores. Tira o sapato, coloca o short, pega a escova. Então assim, a criança tem que lembrar onde está a escova de dente, que é no banheiro, e lá pegar a escova e trazer para você. E depois a gente vai trabalhando passos encadeados, né, para essa criança. Então pega a escova e traz para a mamãe para escovar o dente. Tira o tênis e coloca na sapateira. Então a gente vai trabalhando esse segmento de instruções com a criança. Então é importante a gente observar se o nosso filho de 2 anos, 2 anos e meio, 3 anos, se ele nomeia as coisas à sua volta, se ele identifica as coisas, se ele segue comandos, se ele faz imitação dos sons. Então tudo isso é importante a gente observar, porque são sinais dessa comunicação que não está tão efetiva para uma criança de 2 anos. Uma criança de 2 anos, ela já fala frases com 2 a 3 palavras. Bárbara, mas às vezes meu filho, ele fala a frase, mas ele não consegue pronunciar todos os fonemas, todas as letras. Ok, não tem problema. Ele está em formação, né? Até
4, 5 anos, a criança está nessa formação dos fonemas, vai aprendendo. Mas essa criança já tem que falar frases de 2, 3 palavras e se comunicando, tendo intenção comunicativa e entendendo essa comunicação, né? Entendendo esse elo comunicativo de emissor e receptor. Então, isso é muito importante e em uma criança típica de 2 anos, esse processo já está bem sistematizado, tá? Então, é algo importante. Outra coisa que é um sinal significativo quando a gente recebe crianças para diagnóstico de transtorno do espectro autista são os gestos, né? Essa criança, ela já aponta o que ela quer, ela já mostra o que ela quer. Ah, não, Bárbara, ela me leva lá, ela me faz pegá-la no colo para ela pegar. Ou ela vai lá, sobe na cadeira e pega tudo sozinha. Então, ela não aponta o que ela quer. E o apontar é um comportamento, é uma habilidade muito significativa para a comunicação, para o desenvolvimento infantil. Bom dia, Guta! Tudo bem, meu amor? Manda um beijo para Marina. Então, é muito importante. Uma criança de 9, 10 meses, ela já está apontando tudo, gente. Tudo que ela quer, ela já aponta. Inclusive, ela já sabe o que ela não quer. Uma criança de 12 meses, você entrega uma coisa que ela quer, uma coisa que ela não quer, ela já sabe o que ela quer e o que ela não quer. Ela aponta. Então, a gente precisa olhar isso. Essa criança aponta de 2 anos. Essa criança manda beijo, essa criança dá tchau, essa criança imita os gestos do dia a dia com funcionalidade. Então, isso é muito importante quando a gente fala de desenvolvimento infantil, ok? Então, precisa ficar atento se essa criança já executa essas ações de comunicação social. Entenda, você dá tchau, você tá ali brincando e tudo, dá tchau pra fulana e a criança dá tchau sozinha, ela é um ato de comunicação social. Então, a criança de 2 anos, ela já faz isso nitidamente, ela percebe o momento de mandar beijo, de dar tchau, de apontar. Na verdade, ela aponta e ela já fala: mamãe, eu quero aquele brinquedo ali. Ela aponta e ela já fala o que ela quer, tá? Essa é a expectativa para uma criança de 2 anos sem atraso no desenvolvimento. Outra coisa que a criança faz muito, com 2 anos, ela já está começando a desenvolver isso, é a responder algumas perguntas. Então, por exemplo, você pergunta: qual o seu nome? Ela já fala. Qual o nome da mamãe? Qual o nome do papai? Tem criança que... Outra coisa que as crianças gostam muito de responder nessa idade são coisas ali do brinquedo que ela gosta. Então, por exemplo, qual a cor da roupa da Peppa? O que o Jorge está segurando? Entendeu? Perguntas da cena que ela tá vendo. Então a criança, ela já responde isso. É uma habilidade importante intraverbal, né? E a criança, ela já responde essas pequenas perguntinhas do cotidiano e perguntinhas do que ela está vendo, de uma maneira bem concreta ainda, tá? Porque ela não tem habilidade ainda para responder as coisas mais abstratas, mas ela já responde. Então é importante você observar se seu filho já está fazendo isso, ok? Além disso, a criança de 2 anos, ela tem um brincar já com bastante habilidades, né? Ela já brinca de brincadeiras motoras e sensórios sociais, então pique-pique, de correr, ela já vai no escorrega, ela brinca de bolha de sabão, ela interage, ela faz troca de turno, então ela entende que a minha vez, sua vez. As crianças de 2 anos, reparem, elas estão no parquinho brincando de uma coisa. Daqui a pouco muda a brincadeira. E não é que ela se comunica, ela fala assim: amigo, vamos brincar disso agora? Nem sempre as crianças falam isso, elas simplesmente mudam a brincadeira e todo o grupo entende a mudança da brincadeira e vai brincar de outra coisa. Então, às vezes, tem família que fala assim: Bárbara, meu filho brinca assim. Por exemplo, a gente tá no parquinho correndo com as outras crianças, ele corre atrás das outras crianças. Aí eu falo: mas eles estão brincando de quê? Estão brincando de pique-pega. E seu filho entende quando ele é pego, que quando alguém encosta nele, ele que tem que começar a pegar? Ele entende isso? Ele entende quando as crianças mudam de brincadeira sem comunicar essa mudança?
Ele entende uma brincadeira que não é só de ficar correndo de um lado para o outro? Porque eles entendam que essa brincadeira de só ficar correndo, ela na verdade é uma brincadeira sem função, ela é só uma ação motora, né? Então a gente precisa entender os níveis dessa brincadeira, de sair do sensório social para uma brincadeira de compartilhada maior, uma brincadeira cognitiva, então fazer já jogo da memória, né? Pareamentos, identificar cores, identificar os animais, parear, achar o igual, fazer quebra-cabeça, sentar, fazer bloquinhos, montar, brincar de maneira funcional, dar mamar pro neném, dar comidinha pro neném, fazer o carro que cai, né? Da rampa. Então, brincar de uma maneira funcional e de uma maneira compartilhada. Uma criança de 2 anos, uma criança típica, ela já está nesse nível de brincadeira. Às vezes dá um arranca-rabo? Dá sim, normal, porque uma criança tá com brinquedo e todo mundo quer aquele brinquedo, né? Por mais que você tenha igual, às vezes a gente tá no parquinho, eu tenho 2 filhos, vocês já sabem, né? O Lucas tem 5 anos. E aí, às vezes ele tá com um brinquedo e aí a outra criança chega e quer aquele brinquedo que está com ele. E aí a mãe da criança até fala, nossa, mas eles têm um igual em casa, por que ele quer esse? O Lucas também faz isso sempre, gente. O brinquedo do amigo é mais divertido, né? Então, às vezes acontece isso, sim. Porém, as crianças de 2 anos já conseguem brincar de uma maneira mais compartilhada e com mais intenção comunicativa, intenção de socialização. Então, essas trocas são muito importantes, ok? Então, eu trouxe para vocês aqui alguns sinais de crianças que estão com atraso no desenvolvimento e esse atraso pode ser transtorno do espectro autista. Bárbara, como que eu faço para ter diagnóstico do meu filho? Procure um médico, procure um neuropediatra, procure um psiquiatra infantil que tenha especialização, que tenha conhecimento em diagnóstico de transtorno do espectro autista, tá? Que tenha experiência e que tenha, busque assim alguma indicação na sua cidade. Por quê? Porque tem alguns neuropediatras que ainda ficam nessa espera dos 3 anos para fechar diagnóstico e não encaminham já para as terapias com crianças que já têm muitos desses sinais. E aí, gente, essa criança está perdendo tempo. Essa criança está perdendo a melhor fase de estimulação neuronal, a melhor fase da janela de oportunidade dela, não fazendo estimulação. Então, não fiquem esperando o diagnóstico. Se tem atraso, procure um neuropediatra, procure um psiquiatra infantil, vá fazer o diagnóstico, procure terapeutas especializados, né? Procure alguma clínica especializada na sua cidade, procure algum terapeuta especializado e comece logo. Então comece uma terapia comportamental, né? Comece uma terapia com foco em análise do comportamento aplicado, com pessoas que realmente sabem fazer. Procure uma fono, procure uma terapeuta ocupacional, procure atendimentos especializados para o seu filho. Não demore, não fique esperando, porque você está perdendo oportunidades de estimulação, tá bom? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Quero que vocês coloquem aqui quem gostou. Quem gostou, escreve para mim se gostou, coloca coraçãozinho. Quero saber o que vocês acharam da nossa aula de hoje. Coloca aí. Peço também para vocês irem lá no canal do YouTube, se inscreverem no nosso canal. Depois também tem um link na bio, né, na nossa descrição. Vai lá para o grupo do WhatsApp, que é um grupo lembrete, em que eu falo das nossas aulas, eu explico. No mês de novembro, o que vai acontecer? Eu não vou dar essas aulas de segunda, porque eu vou dar uma masterclass, tá? Eu vou dar uma masterclass sobre manejo de comportamento inadequado. Tem muita família pedindo, muitos profissionais pedindo sobre manejo de comportamento inadequado. Então eu vou falar sobre isso. A gente vai ter uma masterclass daquelas maravilhosas.
Quem participou da de autismo já sabe, foram quase 3 horas de aula, fechada no Zoom, tirando dúvida, falando, trazendo para vocês para prática. Então, fiquem atentos porque vai ter essa Masterclass e eu vou abrir primeiro a inscrição em quem tiver lá no grupo do WhatsApp. Então, entra lá, o link tá na descrição, né, no link lá do perfil do Instagram. E vai também para o nosso canal no YouTube, se inscreve lá e vem participar. A Fernanda falando que amor, parabéns. Obrigada, Fernanda, obrigada pela sua presença aqui. E também não se esqueçam de participar aqui do feed. Todo dia tem post, comenta, curta, compartilha, manda esse vídeo para uma família que esteja precisando, tá? Não fica salvo aqui no Instagram, mas fica salvo lá no YouTube. Então vai lá depois e envia para alguma família que esteja com criança mais ou menos dessa faixa etária e que essa aula pode ajudar essa família e o desenvolvimento da criança, que esse é o meu principal objetivo aqui, tá bom? Beijo pra vocês, boa semana, que tenhamos uma semana abençoada. Beijo, Kelly, obrigada, meu amor. Beijo pra todos vocês.